Bem, boa noite a todos. Parece que temos as condições reunidas para dar início à nossa sessão de hoje. Antes de entrarmos na ordem de trabalhos, peço à Marília, a primeira secretária, que faça a chamada e depois, em seguida, já vamos avançar. Boa noite a todos. Passamos então à chamada. Estevão Manuel Machado Pereira, Marília de Jesus Vaz Rosquinho, eu, Nuno José Cairo Grava, Vítor Miguel Lopas Fialho, Sara Patrícia Galego Rodrigues, o Sr. José Jacinto Bento Gravo, em substituição do Sr. António Manuel Dimas Grosso, Marta Sofia São Pedro Figueiredo Lopes Rebocho, José Francisco Ramalho Oliveira, que vem em substituição de José Fernando Nazaré Pereira, Celeste Teresa Cavalete Gomes Patinhas, que vem em substituição de Fernando Manuel Tintim Janeiro, João Pedro Valério Parra Martinho Antunes, Manuel Jorge de Matos Rafael, que vem substituir Joana de Carvalho Galvão, Cecília Isabel Pinto Lopes, Célia do Carmo Mendes Ramourinho Pérez Sabino, Ricardo Filipe Malagão Soldado, João de Deus Carapeto Fialho, Rosinda de Fátima Bandarra Gaio, Frederico Miguel Claudino Nunes de Carvalho, Tânia Alexandra Candeias Milhano. Muito obrigado. Antes de entrarmos, estamos numa reunião extraordinária, portanto não temos aqueles pontos habituais antes da ordem de trabalhos, vamos entrar diretamente na ordem de trabalhos. Antes disso, eu gostaria apenas de vos propor, se assim o considerarem, que pudéssemos observar e respeitar um minuto de silêncio em memória do nosso colega e amigo Vasco Fialho, presidente da Junta de Freguesia de Viana, que infelizmente ainda recentemente nos deixou. Portanto, se estiverem de acordo, eu propunha que respeitássemos um minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Vamos então entrar na nossa ordem de trabalhos e o primeiro ponto que temos, ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, proposta de aprovação da ata e minuta no final da sessão. Pergunto se alguém tem alguma objeção. Se não, penso que podemos considerar o ponto aprovado por unanimidade. Segundo ponto, proposta de atribuição de despesas de representação ao chefe da Divisão de Gestão de Recursos da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, nomeado em regime de substituição com efeitos desde 4 de setembro de 2023. Sr. Presidente, não sei se nos quer dar alguma indicação. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos, àqueles que ainda não falei. Não tenho nada a acrescentar a não ser o que está nos documentos, que é um procedimento habitual que se faz sempre que se está neste ponto. Portanto, se houver alguma dúvida, disponho-me a esclarecê-lo. Muito obrigado. Não sei se alguém quer intervir, alguém quer colocar alguma questão. Nuno Gravo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos os presentes. Só tenho aqui uma pequena observação relativamente a este ponto, Sr. Presidente.
no penúltimo parágrafo, talvez exista aqui, se for possível, colocar... certo, isso mesmo. Portanto, talvez exista aqui um erro de redação, ou da proposta, ou nesse caso algum erro no texto, porque refere submete-se à Câmara Municipal a proposta de submissão à Assembleia Municipal de atribuição de despesa de representação. Penso que deva de haver aí um erro. Pronto, o que deveria estar aí é submete-se à Assembleia Municipal a proposta de atribuição de despesa de representação. Julgo que assim deveria estar correto. Tá. Sim, claro que sim. Aparentemente esta terá sido a proposta que terá ido à Câmara Municipal. Exatamente. Provavelmente foi esta a proposta. Sim. É só o que tenho a dizer. Muito obrigado. Sim, obrigado. Parece realmente que a redação não será a mais feliz, a mais adequada. Obviamente aquilo que se pretende é submeter à Assembleia Municipal. Portanto, este terá sido o documento que foi submetido em Câmara Municipal. Obviamente que sim. No entanto, não altera nada do conteúdo, não é? O conteúdo permanece. Não sei se há mais alguma questão que alguém pretenda colocar. Não havendo, vou submeter o ponto à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Abstenções. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vi que o Zé Jacinto levantou a mão. Provavelmente não quererá abster-se. Provavelmente quererá declarar o seu impedimento neste ponto. Provavelmente é isso. Portanto, só 6. Não creio que seja necessário. 6 abstenções. Quem vota a favor, só para ficar registado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito obrigado. Salomé, só para ficar registado, 11 votos a favor, 6 abstenções e um impedimento. Então, nesse caso, não são 11 votos a favor, serão 10 votos a favor. Será assim? Não. São 11, tem que ser 11. 11, 7, 18. Com o impedimento 18. Sim. Portanto, 11 a favor, 6 abstenções e um impedimento. É isto. Entramos no nosso terceiro ponto da ordem de trabalhos, proposta de aprovação da quarta alteração modificativa ao orçamento da Receita. Sr. Presidente, mais uma vez, se nos puder dar aqui alguma ajuda, se faz favor. Muito obrigado. Eu vou falar um bocadinho no geral e muito rapidamente, porque isto é muito fácil de explicar estas alterações. Portanto, no fundo, isto é a entrada, como toda a gente sabe, a entrada da Receita e, obviamente, a distribuição por os seus locais. E é muito simples, porque assim, isto é dinheiro que durante o ano, durante este ano, nós fomos tirando das rubricas, à medida que íamos necessitando para as nossas despesas, para algumas coisas que não tínhamos previsto ou que não estava lá o dinheiro correto. Com a entrada desta receita, nós estamos a recolocar o dinheiro nas iniciativas e nas rubricas necessárias. Estava a faltar o termo, nas rubricas necessárias. Portanto, no fundo, não é nenhuma alteração profunda ou alguma coisa mais pontual, a não ser a reposição das verbas que nós fomos utilizando e fomos tirando das rubricas ao longo do ano. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado. Há alguma questão que alguém entenda colocar? Façam favor. Ninguém pretende intervir. Vou submeter o documento à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. 5 abstenções. Só para registro, quem vota a favor? As restantes bancadas. Certo. Obrigado. O nosso
Passamos ao nosso quarto ponto da ordem de trabalhos, a proposta de aprovação da quarta alteração modificativa ao orçamento da despesa. Sr. Presidente, mais uma vez. Neste caso, portanto, aqui era a entrada da receita e, neste caso, é a parte da despesa. Portanto, no fundo, estes pontos têm todos uma ligação comum. Ou seja, se bem entendo, o ponto 3 é uma alteração ao orçamento da receita, certo? E os pontos 4, 5 e 6 é a distribuição dessa receita que entrou no ponto 3 pelos vários documentos de despesa. Orçamento de despesa, PPI, PAM. Correto. No fundo, estamos sempre a falar do mesmo dinheiro, no primeiro documento para dar entrada e depois nos outros para alocar às várias rúbricas. Em relação ao ponto 4, que é o que está em causa, a alteração modificativa ao orçamento da despesa. Pergunto se alguém quer colocar alguma questão. Se não houver, vou submeter o ponto à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, quem vota a favor, apenas para registro, a bancada da CDU. O ponto está aprovado com os votos da CDU e as abstenções do PS e do Viva. Entramos no quinto ponto da ordem de trabalhos, proposta de aprovação da terceira alteração modificativa ao plano de atividades municipais. Sr. Presidente, está dito ou quer acrescentar alguma coisa? Não Tem nada a acrescentar. Pergunto se alguém quer colocar alguma questão. Não havendo, vou submeter o ponto à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Com a idêntica votação do ponto anterior, 11 abstenções, o ponto está aprovado. Na mesma lógica, ponto 6, proposta de aprovação da quarta alteração modificativa ao PPI, Plano Plurianual de Investimentos. Alguém quer colocar alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Com 11 abstenções, com a idêntica votação, está o ponto aprovado. Ponto 7. Proposta de vinculação ao mapa de pessoal do município de Viana do Alentejo de trabalhadora contratada a termo incerto, transferida no âmbito de competências no domínio da saúde, reconhecimento de necessidades permanentes. Sr. Presidente, aqui se calhar é melhor dar uma explicação. Sim. Muito obrigado. Então, é assim, nós fomos contactados por o Centro de Saúde, portanto, por o responsável do Centro de Saúde, e que nos colocou a seguinte questão. Portanto, isto mais ou menos está explícito. Portanto, é um lugar que tem ocupado com uma trabalhadora que está com um contrato no âmbito do Covid. E como se julgo que a maior parte das pessoas tem conhecimento disso, todos os contratos no âmbito do Covid eram contratos por tempo indeterminado, mas que, devido ter acabado a época Covid, esses contratos, a partir de 2023, de um momento para o outro, podem ser e uma parte deles vão ser extintos. E no Centro de Saúde estão, de facto, com a preocupação se esse lugar ficar vazio, com a necessidade que eles têm de pessoas. E visto que este lugar não entrou, portanto, automaticamente, como todos os trabalhadores que passaram das novas competências para o município, eles vêm-nos propor que, neste momento, a gente aprove um ponto para que se possa acrescentar este lugar no mapa de pessoal. No fundo, é um lugar que já está, é um lugar de uma trabalhadora, que neste caso está a ser ocupado por uma trabalhadora, que já está a ser a verba transferida para o município e que o município está a pagar o salário dessa pessoa, não vai acrescer nada ao orçamento da Câmara, mas pronto, é um lugar que do Centro de Saúde nos transmitiram, que faz muita falta, põe inclusive, eles puseram-nos as coisas nestes pontos, por isso é que eu vou transmitir, põe inclusive em causa alguns dias terem que encerrar o polo de saúde em Alcáçovas, se lhe faltar, portanto, esta trabalhadora. E daí a nossa proposta de abrirmos um lugar no mapa de pessoal para se fazer um concurso, para vermos este lugar preenchido. Disso, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Há alguma questão que alguém pretenda colocar? Tenho a inscrição da Cecília. Mais alguém pensa colocar alguma questão? Nuno. Cecília, faz favor. Boa noite a todos. Cadê o microfone? Esqueci. Boa noite a todos. Não, nós só queremos, a bancada do Viva só quer lamentar esta situação, porque é uma situação que vai alterar o mapa de pessoal, que foi um mapa que andou para trás, para a frente, elaborado, andámos aqui a ver como é que se conseguia formar um mapa de pessoal que não sobrecarregasse o município, que realmente fosse de encontrar as necessidades. E agora surge uma situação que devia ter sido contemplada, já nessa altura, deviam ter, as coisas não caem do céu, não é? Por isso já era uma situação que vinha das competências que foram transferidas para o município e essa situação estava contemplada. É um erro, tudo bem, mas se formos andar nesta situação, agora aparece um erro daqui, um erro dali, o quadro, o mapa de pessoal vai sendo aumentado, não é? Nós não temos nada a opor a esta situação em concreto, mas não tem lógica que as coisas levem a este caminho quando, ainda por cima, o mapa foi tão estudado, tão ao pormenor, para ver como é que se conseguia viabilizar, não é? E deixa-se uma situação destas de fora. E agora que se calhar a situação da colaboradora no centro de saúde está a terminar, não é? É que se lembraram que há aqui qualquer coisa que não está bem. E nós vamos aprovar porque realmente, pronto, tudo bem, mas não é tudo bem. É daquelas coisas que não é agradável e que se devia ter mais cuidado com estas situações, não é? Porque o mapa não é para ser alterado cada vez que surge uma situação que, entretanto, não foi contemplada quando deveria ter sido. Devia ter sido acautelada porque as competências foram passadas, a situação ia lá da mesma forma que foi dito que as verbas estão a ser transferidas, os vencimentos estão a ser pagos com essas verbas, é porque estava contemplada de alguma forma. Deixar-se passar para depois da aprovação do mapa vir-se agora, afinal, temos que colocar mais um lugar, não podemos estar abertos a muitas situações desta natureza, acho eu, ou achamos nós, que seria mais correto que as coisas fossem melhor, os assuntos fossem melhor aprofundados e estudados para não se cair em situações destas. Obrigado, Cília. Nuno, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como nós sabemos, a Assembleia Municipal é um órgão deliberativo. E quando aqui nesta proposta, na nossa ordem de trabalhos, aparecem-nos termos de vinculação, reconhecimento, portanto, eu penso que não devam ser os termos mais adequados para serem colocados a um órgão, neste caso a Assembleia Municipal, que é deliberativo. Porque eu penso que todos reconhecem que o posto de trabalho, a importância do posto de trabalho não está em causa, não há qualquer dúvida. Em nossa opinião, o que deveria estar aqui no texto, nesta proposta que está aqui a ser colocada na nossa ordem de trabalhos, é proposta de alteração ao mapa pessoal e não proposta de vinculação ao mapa pessoal. É o que nós consideramos. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno. Sr. Presidente, faz favor. Muito bem. Então, eu não posso concordar com a Cecília de forma nenhuma. E não posso concordar com a Cecília porque isto foi-nos posto há relativamente pouco tempo. Portanto, isto foi-nos posto, se calhar, há um mês, tanto. Pouco antes da Assembleia, da reunião de Câmara. E como eu referi há bocadinho, o contrato ainda não terminou. Portanto, se calhar, que ninguém sabe, o contrato pode ir para a frente. Supostamente, e a grande preocupação do Centro de Saúde, quando nos procura, é que no âmbito de um contrato Covid, mas ninguém os mandou ainda, a eles, terminarem aquele contrato, ou mandar a pessoa embora. Só que eles não querem, não podem correr o risco de, de um momento para o outro, que aquele contrato seja dado por terminado e ficar em seu lugar. Portanto, estamos a mais que tempo de poder corrigir, e também não concordo quando a Cecília diz que não podemos, as assembleias
podem permitir e permitem a alteração e a adaptação do mapa pessoal cada vez que é necessário, ou coisas pontuais, que não vão acontecer coisas destas todos os dias, nem em todas as assembleias, mas é exatamente para estas situações que a Assembleia serve, para estas alterações e adaptação do mapa pessoal, porque o mapa pessoal não é um documento fixo que se aprove no princípio do ano e que seja aprovado só outra vez. Aprovado ou não, no final do ano, portanto, para o outro ano seguinte. Portanto, acho que esta situação adapta-se perfeitamente a isto. E, como digo, nós não poderíamos saber, e eu até arriscaria aqui a dizer que quando foi considerado o fim mesmo de Covid, que não foi há muitos meses atrás, fim da época Covid, se calhar ainda não tínhamos aprovado o mapa pessoal. Não tenho bem certeza das datas, mas não há de andar muito longe. Mas, como digo, foi uma coisa que nos foi transmitido, essa preocupação foi-nos transmitida por o Centro de Saúde há relativamente pouco tempo. Em relação ao que o Nuno se está a referir, pode ser, de facto, aqui uma questão de redação, mas, de facto, é para vincular um lugar para um posto de trabalho, mas pode ser aqui uma questão de redação, de facto, que eu não sei se assim o entenderem, que seja alterado o texto aqui, também não sei se será necessário, se assim o entenderem. Se o ponto for aprovado com essa condição, também não... Eu creio que é... Enfim, eu percebo, vamos lá ver. O fundamental daquilo que está aqui são estes dois pontos que eu tenho neste momento aqui a projetar. Um deles deriva claramente do Executivo, vem claramente do Executivo, não é? E aquilo que o Executivo nos diz, fundamentalmente, é o que está aqui no ponto 2, é propor à Assembleia Municipal de Viana do Alentejo o reconhecimento do posto de trabalho sobreferido como necessidade permanente e o aditamento ao mapa de pessoal. Portanto, claramente o que está aqui é um pedido de alteração ao mapa de pessoal, não é com a linguagem mais convencional, não é aquela que usamos no dia-a-dia, mas eu pessoalmente não tenho dúvidas em relação à proposta que está aqui. É que seja aditado este lugar. E já agora, deixem-me só dar aqui uma nota, porque estive a ler os documentos, e segundo eu entendi dos documentos que temos aqui, a ideia do município é, caso este ponto seja aprovado e seja acrescentado ao mapa pessoal, este lugar, é abrir concurso. Sendo que este concurso é um concurso especial, não é um concurso como outro qualquer. Exatamente. Por aquilo que eu entendi, nós temos um caso aqui no Centro de Saúde de Viana, com este tipo de contrato, mas existem outras pessoas que estão noutros sítios exatamente com o mesmo tipo de contrato. Portanto, pelo que eu entendi, o concurso que vai ser aberto será para um lugar, certo? Se nós o aprovarmos agora aqui, e ao qual só poderão concorrer pessoas que estão nessa situação. Exatamente. Portanto, a assistente operacional que está no Centro de Saúde de Viana pode concorrer, tal como quaisquer outras assistentes operacionais que estejam no outro lado. Naquela situação. Desde que tenham aquele tipo de contrato. É isto, não é? Exatamente. Assim, se bem entendi, sim. É esta a situação. Portanto, claramente aquilo que está a ser proposto à Assembleia Municipal é que se aceite uma alteração ao mapa de pessoal para criar este lugar, de assistente operacional, a vir a desempenhar funções no Centro de Saúde de Viana. É o que está aqui em causa. Depois o resto está de ser a sequência disso, exatamente, como é óbvio. Mais algum esclarecimento que alguém pretenda solicitar? Não? Vou submeter o ponto à votação. Pergunto quem vota contra. Pergunto quem se abstém. É aprovado, portanto, com 5 abstenções do Viva. Passamos ao 8º ponto da nossa ordem de trabalhos. Proposta de aprovação da primeira alteração ao mapa de pessoal para 2023, decorrente da candidatura à medida Radar Social Componente 03, respostas sociais no investimento REC03, penso que não sei se é I01 ou se é 101, talvez I01, nova geração de equipamentos e respostas sociais do Plano de Recuperação e Resiliência. Senhor Presidente? Muito bem. Então, este ponto, como toda a gente está recordado, já aqui teve, mas suscitou algumas dúvidas na questão da redação. E, por iniciativa do chefe de divisão, ele propôs que este ponto fosse colocado aqui novamente com a redação apropriada. Portanto, não houve aqui alteração em termos de
de outro tipo de coisas a nascer da redação para se tornar apropriada, porque, como todos se lembram, o ponto vinha-se a referir à Câmara Municipal. Isto suscitou aqui algumas dúvidas. E para que isso fique bem explícito e que seja feito de uma forma legal, de uma forma bem feita, optou-se por trazer novamente o ponto aqui para votação. É só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Portanto, continuam a estar em causa os mesmos 2 lugares que já cá tinham vindo, pelo mesmo período de tempo que também já tinha sido previamente definido. Já agora, Sr. Presidente, deixe-me só dizer uma coisa. Faz favor. Que foi levantado, foi colocado na reunião de Câmara, porque havia um dos postos de trabalho que não estava mencionado os 27 meses. Era um dos postos de trabalho de interesse público, portanto, que tinha um limite, a cedência por interesse público tem um limite de 12 meses, e então não tinha havido ali o cuidado de se colocar que eram 27, que não podia passar os 27 meses. E para que houve uma chamada de atenção na reunião de Câmara, e nós levámos isso em atenção, e colocámos uma frase que eu não sei propriamente como é que está, que não me lembro, não me recordo, mas que diz que não pode ultrapassar os 27 meses. Portanto, pode ser renovado ao fim de 12 meses, não passando os 27. Portanto, julgo que, para além da redação, é a única alteração que está aí. Muito obrigado. Alguma questão que alguém queira colocar? João Antunes, faz favor. Boa noite a todos e a todas os membros que estão na mesa, os membros da Assembleia Municipal, senhoras e senhores vereadores, público e técnicos do município. Portanto, começo por dizer que a medida Radar Social insere-se num vasto conjunto de programas e iniciativas do Governo do Partido Socialista e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. É realmente um programa bastante útil, oportuno e pertinente. Como nós vimos na última Assembleia Municipal, e o Sr. Presidente já teve a atenção de referir a questão, que o ponto, de certa maneira, haveria ali alguma lacuna na fundamentação, alguns aspectos de designações, portanto o sentido do voto na altura do Partido Socialista foi a abstenção do documento tal e qual como ele estava. Considerando que todo o trabalho que será realizado será em benefício dos municípios do Concelho de Viana do Alentejo, tendo por base que é um programa também que é financiado, portanto, a nível dos recursos humanos e de mais alguns equipamentos que podem ser adquiridos, nomeadamente tablets e outro equipamento informático, e uma vez que é financiado 100% pelo Ministério, atendendo também durante estes 27 meses que é possível reforçar assim as equipas técnicas. Na minha opinião, acho que existem todas as condições para que o voto a esta proposta de alteração ao mapa de pessoal seja favorável. Disse. Muito obrigado, João. Célia Sabino, por favor. Obrigada. Boa noite a todos. Portanto, dizer apenas que o Viva viabiliza e vai votar a favor deste ponto, uma vez que ele já vem no seguimento do que foi tratado na reunião anterior e que pensamos que faz todo o sentido que o município tenha este projeto, desenvolva este projeto com técnicos superiores. Isto não vai acarretar mais custos para o município porque são contratos a termo certo, tal como o Sr. Presidente referiu e como ficou explicada na última Assembleia, e de tal... Portanto, por esse motivo, iremos viabilizar e votar a favor. Obrigada. Muito obrigado. Nuno Grave. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, de referir que realmente a vinda deste ponto nesta ordem de trabalhos, nesta Assembleia Extraordinária, conforme ele aqui está, só vem dar razão à bancada do Partido Socialista digamos, na análise que fez na última Assembleia de 8 de setembro. Pronto, se bem se recordamos, a bancada do Partido Socialista, na sua intervenção, referiu, e bem, que o ponto que deveria estar a ser discutido naquela altura
e votado seria a aprovação do mapa pessoal e não uma aprovação de candidatura, se todos bem recordamos. Pronto, aliás, a bancada do Partido Socialista absteve-se, tal qual como o membro João Antunes já referiu, e deixando também uma declaração de voto, que eu, se me permitir, posso recordar, que foi a seguinte: consideramos que este ponto está invertido, a proposta de aprovação desta candidatura não necessitava de ter aprovação da Assembleia Municipal. Esta é uma decisão apenas da Câmara Municipal. Não nos recordamos que alguma vez uma candidatura tivesse de ser aprovada pela Assembleia Municipal. Aliás, se consultarmos a Lei 75 de 2013, no artigo 25, refere que esta competência não é da Assembleia Municipal. Para este órgão, o que deveria estar aqui em discussão era a alteração ao mapa pessoal, tal como nós referimos. Será apenas um erro processual, foi a questão que ficou pronto, na altura. Pronto, a bancada do Partido Socialista viabilizou este ponto através da sua abstenção, tendo em consideração o trabalho que será realizado, obviamente, em benefício dos municípios de Conselho de Viana do Alentejo. Para terminar, julgamos, pois, que esta é uma situação que devia e poderia ter ficado resolvida há cerca de 2 meses atrás, pronto, no dia 8 de setembro, e que consideramos que o que fica prejudicado com isto tudo foi os municípios que podiam ter beneficiado com este programa e não se avançou. Pronto, perdemos aqui 2 meses que poderíamos ter avançado e não avançámos porque voltámos a votar este ponto. Consideramos que pode haver aqui algumas dificuldades e até alguma desorganização em saber realmente que tipo de pontos ou como é que os pontos deverão vir a serem colocados à Assembleia para que possam ser, obviamente, votados. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhora Vereadora, quero falar alguma coisa sobre isso, sobre esta questão do ponto. O programa já começou, já era para ter começado. Pronto, era só isso que eu queria ver esclarecido. Portanto, não houve aqui ninguém ficou prejudicado porque este programa ainda não começou, ainda não deu início. Mas, de qualquer das maneiras, portanto, se calhar, se nós não tivéssemos levado isso em consideração, hoje estariam-nos aqui a chamar a atenção porque não levamos, e nós levamos em consideração, ouvimos o que é que disseram, fomos analisar e corrigimos, que não tivemos problemas a qualquer em corrigir e fazer essa correção, principalmente porque não estava a prejudicar ninguém. Porque, se calhar, se estivéssemos a prejudicar a população, e se a população ficasse prejudicada com isso, nós, o ponto que tinha passado, tínhamos o levado para a frente. Levámos em atenção que não o deveríamos fazer, principalmente por 2 razões, uma para o fazer bem feito e a outra porque não estávamos a prejudicar ninguém. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou submeter o ponto à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está, portanto, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos, proposta de aprovação de contratação de um empréstimo de médio e longo prazo no montante de 1.155.221,77 euros, destinado à componente de equipamentos do projeto de construção da Central de Valorização Orgânica de Biorresíduos, a realizar pela AMCAL, Associação de Municípios do Alentejo Central. Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado. Este ponto, que acabam por ser 2, no fundo, estes 2 pontos, o 9 e o 10, acaba por ser praticamente idênticos e a explicação acaba por ser igual. Nós temos a presença hoje do Dr. Vítor Picado, que nos fez o favor de vir, fez questão até de vir à Assembleia, porque como já tinha ido à reunião de Câmara explicar, poderia hoje não ser necessário, mas ele entendeu que o deveria fazer, porque faz certamente muito melhor do que eu a explicação técnica deste ponto. E então eu pedia só a favor que levassem o micro ao Dr. Vítor Picado, e ele poderia falar dos 2 pontos em conjunto, obviamente depois têm que se votar separadamente. E obrigado, Dr. Vítor, por vir. Muito bem. Então, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara e caros vereadores, eleitos municipais, estimado público aqui presente e a quem nos tem a oportunidade de ouvir lá de casa. É um prazer e uma honra estar aqui presente na Assembleia Municipal,
já o tinha feito na reunião de Câmara, peço desculpa, mas os vereadores vão ouvir mais uma vez esta explicação, mas acho que faz falta até para percebermos o nível de investimento que está a ser feito e naturalmente explicar aquilo que nós consideramos um projeto de futuro por todos os municípios constituintes da AMCAL. Só explicar aqui um pouco aquilo que é o âmbito de intervenção da AMCAL. A AMCAL constitui-se, como sabem, como uma extensão dos municípios que intervém nas mais diversas áreas, desde logo a gestão de resíduos em alta, a questão o serviço de metrologia, a aferição das balanças, o serviço de património e cultura, bem como outras áreas de intervenção onde seja necessário ganharmos escala para ajudarmos os municípios. Até 2010 também tivemos o serviço de água e saneamento, de abastecimento, agora continuamos só com o saneamento. Dizer que este é um projeto tendo em conta as diretrizes europeias que começou também dos anteriores mandatos municipais, na AMCAL com um grande investimento, permitam-me aqui só voltar um pouco atrás para fazer este enquadramento, com a recolha seletiva porta a porta. E dizer que neste momento é com muito orgulho que dizemos que o sistema AMCAL é o único sistema a nível nacional que tem todo o seu território de intervenção coberto por um sistema de recolha seletiva porta a porta, com excelentes resultados que eu já vou passar também em revista muito rapidamente. Dizer que no âmbito da recolha seletiva porta a porta foi feito aqui no município de Viana um investimento na ordem dos 282 mil euros para um estudo para a recolha seletiva porta a porta, mais a aquisição de contentores de 120 litros para o sistema Oreca e depois para os contentores de recolha seletiva de 40 litros, mais 155 mil euros e uma viatura de recolha seletiva de 95 mil euros, ou seja, fez um total de 282 mil euros. E de facto os resultados estão à vista, né? Temos vindo a colaborar estritamente com o município, nomeadamente até quem nos tem dado grande ajuda neste âmbito tem sido a Tânia Delgado, e ela fez aqui o favor de me dar uns dados que são muito importantes para percebermos aquilo que o município já poupou até agora, mas dizer que neste caso em concreto o que é fundamental aqui é continuarmos a comunicação. Muito recentemente voltámos para trabalhar a esse nível, num projeto para os 5 municípios da AMCAL, e conseguimos 117 novos aderentes em lares domésticos e mais 17, se não estou em erro, para novamente no canal Oreca. Isso para nós é muito importante, é sinal que as pessoas estão atentas ao projeto e realmente conhecem aqui a mais-valia do mesmo. Deixa-me só dar aqui, peço desculpa, só para vos dar conta dos resultados e só para dizer aqui que relativamente aos dados que é possível apurar com a recolha seletiva porta a porta, dizer que de outubro de 2021 a setembro de 2022 recolhíamos 67 toneladas de embalagens e com esse novo sistema, desde outubro de 2022 a setembro de 2023, aumentámos mais 34 toneladas. Ou seja, tivemos aqui uma variação de 51,4 da recolha de embalagens. Ao nível do vidro, uma recolha de mais 31,28 e do papel cartão de mais 25 toneladas,28. E ao nível do indiferenciado, que é isso que custa bastante dinheiro à Câmara, os resultados são de facto muito bons para já, em que permitiu, se de outubro de 2021 a setembro de 2022 recolhemos 2.569 toneladas, passámos a recolher 2.411,38, com uma variação de menos 158 toneladas, ou seja, menos 6,16% de indiferenciados. E isto traduziu-se numa coisa concreta, desde logo um total de redução de encargos para o município de cerca de 11 mil euros, já neste período, o que é de facto muito bom, significa que este investimento está a ter os resultados esperados e naturalmente queremos continuar a crescer para poupar de facto aqui muito dinheiro ao município que poderá ser utilizado de uma outra forma para os investimentos que considerarem naturalmente úteis e necessários. Em função disso surge uma nova oportunidade, que é um grande desafio para todos, mas também deriva das diretrizes europeias, em que a construção da nossa central de valorização orgânica. E
dizer que este é um projeto que muito nos honra, é um projeto de grande monta, dizer que é dos maiores investimentos que está a ser feito a nível nacional nesta componente. Estamos a falar de um investimento de 8 milhões e meio de euros e que deriva da diretiva do quadro de resíduos, que vem estabelecer que a obrigatoriedade que até 31 de dezembro de 2023 da recolha seletiva de biorresíduos e o tratamento dedicado de biorresíduos. Ponto. A diretiva vem dizer isso e, naturalmente, os municípios de Amcal decidiram colocar-se em campo para avançarmos para um projeto desta natureza. Obviamente que a estratégia, no caso de Viana do Alentejo, foi definida no âmbito do estudo para os sistemas de recolha de biorresíduos dos 5 municípios da AMCAL, Alvite, Portel, Viana do Alentejo, Cuba e Vidigueira, financiado pelo Fundo Ambiental. E a partir desta valorização orgânica dos biorresíduos recolhidos seletivamente, prevê-se o quê? A produção de um composto para reintrodução no círculo biológico, ou seja, economia circular. E estamos a ter uma boa aceitação já por parte dos agricultores que querem experimentar este composto, que está utilizado na agricultura e que, de facto, nos deixa aqui muito otimistas relativamente àquela que é este investimento que estamos a fazer, que pretende, como disse há pouco, a valorização orgânica dos resíduos alimentares e resíduos verdes recolhidos coletivamente, a redução da deposição em aterro e a produção do composto a partir do processamento dos biorresíduos e a melhoria do desempenho do sistema com reflexo na qualidade ambiental e na qualidade de vida das populações. Pretendemos uma elaboração média correspondente a 46 toneladas por dia. Em função disto, naturalmente, era necessário partirmos para uma intervenção deste monte, precisávamos de verbas. E já temos boas notícias, mas já lá vou. Entretanto, temos vindo aqui a desenvolver um conjunto de procedimentos em parceria com os municípios e chegamos aqui a esta fase em que é necessário estabelecermos dois empréstimos, um para a construção civil, ou seja, da parte não comparticipada, no valor de 1.150.851.91 e um segundo empréstimo para equipamentos no valor de 1.155.221.77. Os documentos que os senhores têm em vosso poder naturalmente refletem isto e refletem que depois desenvolvemos os procedimentos necessários, né? Contratamos entidades bancárias e a proposta que temos é uma proposta até 2 anos de período de carência, em que só há lugar ao pagamento de juros e depois, naturalmente, o pagamento das verbas referentes, sendo que a AMCAL estaria sempre na retaguarda a suportar estes empréstimos, os municípios depois ressarciam a AMCAL do mesmo valor. Este é um investimento que tem que estar pronto até ao final deste ano. Convido desde já todos os presentes para visitarem aquele importante investimento. Volto a dizer que é um dos maiores que está a fazer a nível nacional neste âmbito. É, de facto, um investimento de futuro que vai permitir aos municípios, para além de observar as diretrizes europeias, também está aqui na vanguarda da defesa do ambiente. E, como tal, a obra está a correr muito bem. Obviamente nós queríamos estar um bocadinho mais à frente e em função deste procedimento que estamos a desenvolver e de nos estarmos a portar bem, permitam-me esta expressão, tivemos informação por parte do POSEUR que a parte não elegível, neste momento já se encontrava elegível. Ou seja, faça isto e esta intervenção e esforço que todos estamos a fazer, corremos o risco, perdão-me aqui a expressão, de os municípios não terem que pôr nada dos seus orçamentos municipais para este projeto fundamental. Nós estamos a trabalhar neste sentido. Temos uma prorrogação de prazo que é de dia 15 de dezembro. Neste momento a AMCAL já suportou grande parte das despesas da parte não comparticipada, mas temos em crer que vai tudo correr da melhor forma e vamos ter a obra terminada a tempo. Ainda hoje esteve cá o dono do consórcio que está a trabalhar e fez uma visita surpresa, mas para nos dizer novamente, podem contar que a obra vai estar terminada a tempo, e isso era a garantia que de facto teríamos o financiamento
esperamos nós, e perdoem-me este excesso, muito próximo dos 100% da totalidade deste investimento. Aqui a questão surge que, enquanto não veio, a tesouraria da AMCAL, e perguntaram-me isto na reunião de Câmara, nós conseguimos quase suportar na totalidade, sem recorrer até a empréstimos bancários, a parte não comparticipada. Mas quase. Falta aqui um pouquinho que é necessário, naturalmente, sermos ajudados por este empréstimo. Por isso, só para terminar e para não vos amassar mais, temos estado todos muito orgulhosos deste investimento que está aqui a ser feito com os municípios da AMCAL. Convido-os desde já mais uma vez a visitar depois a obra lá mais à frente. E é um projeto efetivamente do futuro e os resultados estão à vista. Só é possível com uma estreita colaboração com os municípios, os técnicos dos municípios da área do ambiente. Agora estamos a construir também o Plano de Ação até 2030 e é com muito orgulho que dizemos que a AMCAL neste momento é ouvida a nível nacional sobre as orientações para o setor. Não me esquema só mais. Há alguma questão? Terei ao vosso dispor. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Vítor. Muito obrigado, Dr. Vítor Picado. É sempre um prazer tê-lo aqui na nossa Assembleia e obrigado também pela clareza com que as informações foram prestadas. Nós estamos, como já vimos, estamos no ponto 9, embora o ponto 9 e o ponto 10 sejam basicamente as duas faces de uma mesma moeda, porque o equipamento implica a construção civil e vice-versa. Independentemente, temos que fazer a votação em separado. A explicação que foi dada vale tanto para o ponto 9 como para o ponto 10. Pergunto se alguém quer colocar alguma questão. Tenho a inscrição do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas e do Nuno Grave. Frederico, faça favor. Ora, boa noite, Sr. Presidente. Deixe-me antes de mais saudá-lo. Já há uns tempos que não nos encontramos neste espaço em comum. Naturalmente também cumprimentar todos os elementos na sua pessoa da mesa. Cumprimentar o Sr. Presidente do município de Venda do Alentejo, os caríssimos vereadores, colegas, membros da Assembleia Municipal e naturalmente todos aqueles que estão aqui connosco a partilhar este momento de discussão pública e política, naturalmente. A questão é muito simples e eu faço também, como o Sr. Presidente disse bem, são indissociáveis o ponto 9 e o ponto 10 e, portanto, eu faço uma questão direta ao Sr. Presidente do município de Venda do Alentejo e pediria que a resposta, se é que me tiver essa gentileza, que certamente terá de nos esclarecer, que diga que é para os dois pontos. Isto pelo seguinte, obviamente a nossa o Viva viabilizará sempre estes dois pontos, mas obviamente temos aqui uma pequena nuance que pode alterar, ou votaremos favoravelmente ou abstermos, e portanto era essa a questão que está aqui subjacente. Agradeço também naturalmente nesta oportunidade os esclarecimentos que o Dr. Vítor Picado aqui nos trouxe e posso eventualmente ter escapado alguma coisa, mas da interpretação que fazemos desta proposta de aprovação, portanto estamos a falar, grosso modo, de uma cota, digamos assim, do município de Viana, são 5 municípios membros da AMCAL, cerca de 22%, salvo erro, não é, de comparticipação, portanto, cada um destes pontos, 1.155.000 arredondados e 1.159.000 arredondados, há um valor, não sei se estou... É um valor a arredondar mais ou menos 20-22%, não é, do valor da contratação. Viana 22%. Sim, certo. Sabemos, como também já foi dito, que houve naturalmente alguns custos que se calhar não estavam previstos há uns tempos atrás, custos decorrentes de inflação, outro tipo de... provavelmente podem ter inflacionado e ter feito uma alteração ao valor inicial. Sabemos também que há custos que são despesas, consideradas despesas elegíveis financiadas, e essas, salvo erro, estão mais ou menos nos 85% com participação, e temos outras que são elegíveis, mas não financiadas, e, portanto, essas, à partida, não estão financiadas, portanto, a AMCAL terá que se adiantar com 100% desse valor. Mas, tanto uma como a outra pode, eventualmente, pelo menos as financiadas, e aí gostaria que o Sr. Presidente esclarecesse, as elegíveis financiadas poderão ir dos 85% aos 100% de financiamento, isto é uma dúvida que nós temos, acreditamos que sim, e as outras que são elegíveis não financiadas poderão ter financiamento. Portanto, se isto for assim,
e era o esclarecimento que gostaria de termos, que o Sr. Presidente nos fizesse, nós queríamos que houvesse aqui ao fim e ao cabo um compromisso de dizer assim, sim senhora, se isso for assim, nesse pressuposto, portanto, esse dinheiro obviamente acaba por estar garantido. E nessa lógica o compromisso por uma questão de boa gestão dos recursos financeiros e obviamente do município, que houvesse compromisso aqui perante todos que esse dinheiro rapidamente era para fazer a amortização do valor do empréstimo. E, portanto, nessa condição nós votaremos favoravelmente. Na condição de não se comprometer com essa situação, nós absteremos. A questão é esta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Nuno Grave, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito simples, ser muito rápido. Em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Vítor Picado pelo esclarecimento. Foi bastante óbvio e esclarecedor o que disse e penso que todos entendemos muito bem o que é que está aqui em causa e a importância que este projeto tem não só para o nosso Conselho, mas para todos os conselhos que integram a AMCAL. Obviamente que o sucesso de tudo isto depois prende-se com a questão da sensibilização e campanha que há de avançar, obviamente, junto das pessoas. Pronto. E a minha questão é mesmo essa, quando é que se já está previsto a campanha, quando é que a campanha tem início, pronto, a questão da sensibilização e divulgação junto das pessoas, ou seja, quando é que tudo isso parte para o terreno, se está previsto. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno. Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu obviamente que há um compromisso e há um empréstimo que é feito com um fim. Não é? E se não for necessário, e o Dr. Vítor Picado vai explicar em pormenor, porque ele há bocadinho já referiu, inclusive, é que a obra teve um custo acrescido que não era elegível na altura, que era elegível na altura e que já foi confirmado que ia ser elegível. Portanto, esse dinheiro, e onde o Dr. Vítor Picado referiu, poderá não ser necessário da parte dos municípios colocarem a verba que estaríamos a comprometer, que estamos a comprometer com esta proposta. Mas obviamente que nós não vamos agarrar neste dinheiro a seguir e não vamos fazer outra coisa qualquer com ele, a não ser para o fim que ele é pedido, até porque todos nós sabemos que isto carece de um visto do Tribunal de Contas e que será aprovado com aquele fim. Não fazendo falta, obviamente não se irá utilizar, mas eu gostava que o Dr. Vítor Picado explicasse em pormenor estas questões. Obrigado, Sr. Presidente. Caro Presidente da Junta de Freguesia, obrigado por terem colocado estas questões. De facto, é importante nós esclarecermos cabalmente todas elas. Portanto, a afetação de 20% e 22% tem a ver com o rácio é feito em função dos resíduos entregues pelos municípios. Aqui a questão é clara, e o Presidente já falou de alguma forma disso, este empréstimo está a ser feito em nome da AMCAL, obviamente depois releva para a capacidade de endividamento dos municípios, né, em função da proporção que está a ser utilizado. E aqui sejamos claros, o Tribunal de Contas, permite a expressão, nem sequer dá hipótese nesse sentido, o empréstimo a ser aprovado é para fazer face à parte não comparticipada. E se tivermos financiamento a 100% ou muito próximo do 100%, temos que rapidamente quitar o empréstimo no sentido de terminá-lo. Ou seja, a verba não pode, de forma alguma, ser utilizada para outros fins, a não ser a questão do empréstimo. Dizer também que, neste momento, a AMCAL já suportou desta parte cerca de 400 mil euros. Da parte não comparticipada. Qual é a diferença? Não tem a ver com a inflação. Quando lançámos o procedimento, o valor base era de 7,5 milhões de euros. Apareceram várias empresas interessadas, no final ficou este consórcio entre a Painhas e a Residel, e digamos que ainda bem, porque são empresas que estão muito bem no mercado e de facto têm dado boa resposta àquelas que são as necessidades no terreno. Nós sabemos como é que estas situações, às vezes empresas atiram-se para projetos desta natureza e aqui não havia mesmo hipótese, há este compromisso por parte do consórcio. Dizer que havia uma premissa que o Decreto-Lei de 22 de maio de 2022 permitia adjudicar até 20% do valor base. Foi com base nessa premissa. Aliás, isso tem visto prévio do Tribunal de Contas, já tratámos disto previamente, tratámos com o Tribunal de Contas, naturalmente se podíamos adjudicar por 1 milhão de euros acima e estava dentro dos tais 20%
que o ano passado o Governo tinha dado essa premissa para a utilização de verbas. Por isso, posto isto, pronto, dizer que duas coisas, o valor não tem a ver com a inflação, porque isto é um processo de concessão-construção, ou seja, muito difícil, não vai haver também lugar a trabalhos a mais, porque é um processo de concessão-construção, e depois, aliás, não quero estar a induzir um erro, vou ter uns trabalhos a mais, mas não estava inicialmente previsto, mas são coisas de 15 mil euros, que têm a ver com um cadastro de uma rede que quando começámos a fazer escavações tivemos que desviar, é o único, mas o resto, sendo um processo de concessão-construção, eu naturalmente acautelo todas estas situações. Daí dizer que a verba de 1 milhão de diferença tem a ver com isso. Dizer que o POSEUR já nos transmitiu, há sensivelmente 2 semanas, 3, já nos oficiou no sentido de dizer que a parte não comparticipada, a parte não elegível, já estava elegível. Contudo, não disponibilizou esta verba enquanto a obra não estiver pronta e temos até março do próximo ano para pôr também aquele porta-aviões, permite-me a expressão, a funcionar, que é um investimento, estamos a falar de 8 milhões de euros, sendo que 4 milhões de euros são para o componente de construção civil e os outros 50% para a componente de equipamento, não se fala com tecnologia de ponta e equipamento para o efeito. Espero ter respondido a alguma questão também. Relativamente à comunicação e sensibilização, como disse, só vai lá com muita comunicação e sensibilização, né? No âmbito do porta a porta, obviamente estamos a tratar agora também com os municípios do ano do plano de ação de resíduos até 2030. Também estamos a trabalhar com os 5 municípios, obviamente ganhando essa escala e traçando aquela que é um objetivo comum. Estamos a também dizer, vamos introduzir esta componente dos biorresíduos e dizer de forma clara às pessoas, há bocado tínhamos esquecido de dizer, mas na reunião de Câmara os vereadores perguntaram-me muito bem, porque há pessoas que podem dizer assim, o que é que nós ganhamos com isso? Acima de tudo temos que estar todos aqui presentes nesta sala e lá fora, centrados nesta questão que é o ambiente e o caminho que temos que percorrer. Diria que as diretrizes são para permitir uma expansão daqui até 2030 escalar o Everest. Quando nós estamos a escalar o Mendro, no máximo, está a perceber? E de facto temos de estar tudo. E a questão da comunicação e sensibilização, quando lhe disse esses novos aderentes, tivemos aqui, estava a dar o caso do Conselho de Viena, com excelentes resultados, ainda temos que continuar a aprofundar mais. E tudo o que seja comunicação e sensibilização, não vamos desarmar. Repara, tínhamos investido numa primeira fase, no porta a porta, cerca de 60 e tal mil euros de comunicação e sensibilização. Agora voltámos a investir num projeto com a Sociedade Ponte Verde, mais cerca de 30 mil euros. A AMCAL só colocou 6 mil euros, o resto foi comparticipado. E estamos a aproveitar todas estas campanhas de comunicação e sensibilização para a questão neste caso agora a questão dos biorresíduos, tendo em conta esta obrigatoriedade, e dizer aquilo que conhece os municípios da AMCAL, estão muito bem preparados para naturalmente, já temos o porta a porta para avançar com uma questão desta natureza. E é importante dizer às pessoas que esta questão é fundamental, que é dizer, as pessoas dizem assim, mas o que é que nós ganhamos com isto? Dizer que o município já vinha fazendo, aliás, os municípios da AMCAL já vinham a fazer e continuam a fazer um grande esforço financeiro, não obstante estes ganhos que apresentei há pouco, para acomodar, e permite uma expressão, aquela que são as insuficiências do nosso comportamento de uma forma geral. Dizer que na taxa de cobertura de gastos, e o município de Viana vai de linha com os municípios da AMCAL, está na ordem dos 30 e muitos %, o que é pouco, ou seja, quer dizer que os municípios têm acomodado essa questão no seu orçamento municipal, e isso é algo que podemos transmitir às pessoas. Mas atenção, há aqui outra questão que é ERSAR, de repente já a dizer-nos, atenção, que essa taxa de cobertura de gastos é manifestamente insuficiente e qualquer dia pode não haver dinheiro dos fundos comunitários se não aumentarem isso. Ou seja, aqui os municípios têm que estar muito firmes, e é uma decisão política de todos e que tem vindo do passado para aguentar. Mas isto é uma decisão política com a qual eu não me quero meter. Só para dar o exemplo, eu venho de um município onde resido. A minha fatura da água entre as pessoas não pago menos que 60 a 65 euros mês. E digo-lhe, a minha fatura na água, qualquer um destes municípios da AMCAL seria na ordem dos 20 e tal euros, que eu conheço. 60 a 65. E digo que eu tenho comportamentos que ajudam o ambiente, né? Pronto. Isso é claro, ou seja, sou do município onde todas estas componentes estão repercutidas no consumidor.
Pronto. Mas sim, e não me quero alongar mais, só mais uma questão, peço imensa desculpa, mas não quero ser chato. Também disse, o meu projeto já vinha do anterior mandato, que é a selagem do aterro. Neste momento também era algo que iria em cima dos municípios. Neste momento já temos financiamento a 85% para a selagem do aterro. Não temos ainda, continuamos a precisar de uma célula nova, uma célula para aterro durante 15 anos. E a última vez que houve financiamento para os resíduos indiferenciados, e não há qualquer verba para resíduos indiferenciados, foi em 2010. E aí vai ser um grande investimento por parte dos municípios, que aí não temos e temos a certeza que não vai haver para indiferenciados. Peço desculpa por me ter alongado, mas acho que é importante esclarecer todas essas questões, mas sim, comunicação e sensibilização, estaremos cá sempre que for necessário, falar com as pessoas, com as escolas, aquilo que for necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Vítor Picado. Viver nas cidades, e nomeadamente nas sedes de distrito, que tem coisas muito boas, mas depois também tem faturas de água assim, a esse nível. Sr. Presidente da Junta, faz favor. Da Junta de Alcáçovas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, obviamente, dizer que parte da minha comunicação perde sentido com os esclarecimentos do Sr. Presidente do município e com o Dr. Vítor Picado. De qualquer das formas, não enjeito aqui duas considerações rápidas. Aliás, três curtas, rápidas mesmo. Primeiro, obviamente, e não o fiz, mas dizer que o Viva enaltece a oportunidade deste investimento e, naturalmente, que não nos podemos dissociar e deixar de nos congratular com esta iniciativa muito oportuna e, naturalmente, é este o caminho de futuro. Depois, dizer, não obstante a questão, e agora a questão financeira do empréstimo, no nosso entendimento haverá sempre, eventualmente, lugar a ressarcimento, ou seja, e se estiver enganado, gostaria que me corrigissem, ou seja, nesta fase, não sabendo ainda qual é o grau de afetação ou de elegibilidade e financiamento da despesa, portanto, as autarquias chegam-se à frente. Poderá eventualmente, a posteriori, haver uma acomodação, digamos assim, mais plena do investimento considerado financiado e aí depois ser ressarcido os municípios do valor que agora contraem de empréstimo ou não. A minha questão é essa. E sim, obviamente, naturalmente que assumimos que o Tribunal de Contas e há uma série de prerrogativas legais e financeiras que naturalmente obrigam o município ou os municípios a terem todo o cuidado. De qualquer das formas, há timings em que isso pode ser feito. O que nós estamos aqui a dizer e gostaríamos de ver esse compromisso por parte do Sr. Presidente do município é dizer assim, sim senhor, se houver lugar a esse, ao fim e ao cabo, a essa cobertura plena, ou praticamente plena, que o município de Viana pedisse logo o ressarcimento desse valor para amortização, ou seja, não há cá timings de vamos esperar 6 meses, 4 meses, ou para parte do valor é quitar o valor por inteiro. E já agora, Sr. Presidente, se me permite só 2 minutinhos, muito rápido, porque naturalmente também tenho até um interesse pessoal sobre esta questão. Eu gostaria de saber que esta oportuna Central de Valorização Orgânica de Biorresíduos vai ter que fim? É para a lógica, o âmbito agrícola, o tratamento é para a agricultura, para enriquecimento de solos, aumento de matéria orgânica, é para quê? Não é certamente, isto não é para a construção, por exemplo, de capacidade elétrica, para biogás, não é isso. Mas se não for, pergunto se não está também na calha essa possibilidade, porque a autonomia energética também poderia ser uma oportunidade para este município e para os municípios da AMCAL. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu há bocadinho comprometi-me e obviamente me continuo a comprometer e o Dr. Vítor Picado veio comprometer também, veio afirmar o meu compromisso, que não seria de outra forma. Se não for preciso lá colocar nada, não colocamos. Se for preciso, se for necessário lá colocar, assim que for possível, e nós nesse aspecto temos sempre muito esse cuidado, o dinheiro conta é do lado de cá, portanto não vamos estar a arrastar mais essas situações. Mas, Dr. Vítor Picado. Muito obrigado. Claramente, neste momento os municípios, o AMCAL já colocou perto de €500 mil, os municípios não colocaram lá nada. Diretamente, aliás, os municípios já participam do AMCAL, esse dinheiro naturalmente tem a ver com o trabalho que o AMCAL tem feito ao longo dos anos. Quem se está a comprometer com o empréstimo é a AMCAL. É a AMCAL que cabe avançar com as verbas. Depois, se tivermos financiamento a 85%, só depois de termos a certeza disso é que vamos repercutir nos municípios.
Se estivermos perto dos 100% ou 100% com o empréstimo, terminamos o empréstimo com a verba que vem por parte do POSEUR e não há lugar aliás, até pode haver uma decisão política clara, e isso depois depende dos municípios da AMCAL, que imagina que ainda que haja lugar ao pagamento de 10% ou 15% da parte não comparticipada, a AMCAL utilizar o seu dinheiro de tesouraria não onerando os municípios diretamente. Essa é uma decisão depois de sabermos que quando tivermos tudo pronto, e neste momento, como já disse, já tinha também respondido em reunião na Câmara, a AMCAL falta muito pouco, se ainda que não tivesse esta boa notícia que que a parte não elegível tornou-se elegível, mas só o libertam posteriormente, para aguentar toda a parte não comparticipada sem recorrer a empréstimo bancário. Mas como há alguma parte que ainda é necessária, decidimos não arriscar. Agora falta depois destas reuniões, hoje também estamos a ter a reunião em Alvito, em Portela amanhã, submeter o processo ao Tribunal de Contas e esperar que agilizem rapidamente para que a última fatura de dezembro possa já ser com este empréstimo. Dizer que, por exemplo, estamos a submeter agora um adiantamento de 4 milhões de euros para vir ainda, porque até dia 30 de novembro podemos socorrer-nos desta premissa, que é pedir por adiantamento e depois pagarmos com a faturação nos termos dos 15 dias. Bom, ou seja, neste momento os municípios podem, o empréstimo é só para este fim, mas os municípios podem nem sequer vir a ser ser onerados, e assim estamos a trabalhar para que isso aconteça. Relativamente àqueles que são os propósitos da AMCAL, eu dizia há pouco, a valoração dos resíduos alimentares, dos resíduos verdes recolhidos coletivamente, para a utilização para um composto para a agricultura, reduzindo drasticamente aquela que é a fatura do município em termos de deposição em aterro, e não podemos esquecer que a taxa de gestão de resíduos passou de 11 euros para 22 euros a tonelada e agora está em 25 e vai continuar a subir. Vai continuar a subir, ou seja, este procedimento é fundamental para reduzir essa fatura. Em termos daquelas questões que são o biogás, prever isto até na nova célula, porque nós temos os tubos de biogás, mas não se consegue fazer, porque o investimento, permite uma expressão, seria brutal em função daquilo que seria depois o que podíamos tirar daí. Mas de facto nós temos de estar juntos para desenvolver todas essas componentes. Essa componente também é uma componente do futuro. Agora, de facto, aqui era importante dar uma resposta em termos dos biorresíduos, já temos a recolha seletiva, volto a dizer, o único sistema a nível nacional tem todo o seu território de intervenção coberto no sistema desta natureza, um sistema que temos que dizer que é um luxo, com falhas, naturalmente, né? Mas estamos ainda a aprimorar. Os resultados foi aquilo que eu disse há pouco, só nestes meses o município Viana do Alentejo poupou cerca de 11 mil euros. Ou seja, quanto mais nós formos aqui pedir este compromisso aqui por parte de todos, que possamos recuperar, quanto menos depositarmos em aterro, quanto mais comportamentos tivermos daqui na muita reciclagem, mais os municípios pagam, mais a Câmara Municipal pode naturalmente desviar, por uma expressão, estas verbas para intervenção naquilo que é a qualidade de vida das pessoas e dos municípios, na intervenção nas ruas, nos bairros da cidade. É por isso que nós estamos cá naturalmente, para ajudar, constituindo nós com uma extensão dos municípios, e agora estamos a trabalhar neste plano de ação de resíduos, que estamos a trabalhar com um dos maiores nomes a nível nacional, que nos quis vir ajudar, e naturalmente estamos a prever todas estas questões. Disse. Obrigado, Dr. Vítor Picado. Para a última ronda, João Antunes, faz favor. Para a última, só porque a conversa já vai longa, só por isso, não há cortar a palavra a ninguém. João, faz favor. Então, muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Vítor Picado pelas suas explicações deste novo centro, desta central de valorização orgânica de biorresíduos. Portanto, há aqui várias questões num momento muito importante, muito mais oportuno do que este momento era impossível. Para já, porque finalmente as sociedades tomaram conta da gravidade do problema da questão ambiental, do paradigma ecológico. No final de contas, hoje em dia, a questão do aquecimento da Terra e as alterações climáticas são o problema número 1 da humanidade.
Temos muitos problemas, infelizmente, mas esse está aí número 1 na ordem do dia e, sobretudo, levantado pelas questões da população mais jovem. É a juventude que tem estado a alertar bastante para este problema e realmente faz todo o sentido. Chegamos a um ponto que, no fim de contas, um ponto de não retorno. Aqueles princípios que devem continuar a existir, dos 3 R's, da reciclagem, da redução e da reutilização, continuam a fazer sentido, porque também, afinal de contas, há aqui o efeito NIMBY, e esse efeito NIMBY é muito preocupante nos dias de hoje, sobretudo com a quantidade massificada de resíduos produzidos. O efeito NIMBY é nada mais, nada menos do que not in my backyard, ou seja, ok, construam lá isso, façam lá esses aterros, essas centrais, essas queimas de resíduos, mas no meu quintal não, façam isso lá longe de mim, onde não me incomoda, onde não traga cheiros, onde não me meta aqui as viaturas a circular nas minhas estradas. Portanto, isto é o efeito NIMBY. E está relacionado com a minha primeira pergunta. Esta central vai ficar localizada em que local, exatamente? Em segundo lugar, é o seguinte: a questão da obra em si, da construção, parece-me que é um pouco mais pacífica. Onde me deixa mais interrogações é a questão dos equipamentos. Eu calculo que, em termos de equipamentos, de maquinaria, vão ter também um ciclo de vida um pouco limitado. Ou seja, a minha questão é: está previsto as questões da manutenção, das reparações de avarias, já está equacionada esse tipo de situações no projeto que é agora tem o seu início ou não? Depois, a terceira questão: quando é que se sabe efetivamente se a parte não comparticipada se vai ser elegível e financiada efetivamente? Se já existe algum prazo em que essa decisão possa realmente sair, porque pronto, o projeto já tem aqui bastante meses, não é? O investimento foi adjudicado pelo Tribunal de Contas a 21 de junho de 2022, portanto, se já existe depois alguma, e se foram boas notícias que o Dr. Vítor Picado nos trouxe ainda há pouco, mas se existe depois alguma data, algum deadline limite para que realmente possamos vir a ter a resposta que todos gostaríamos de obter. Finalmente, a questão volta ao mesmo, volta ao ponto de início. A questão da educação ambiental terá que passar sempre por aí. Estas matérias ganham-se com os jovens. Já foi assim com as questões muito da reciclagem, conseguiram captar a atenção dos pais e das famílias. Este executivo deu também o início ao projeto do Porta a Porta, que também foi um projeto abraçado pelo anterior executivo, liderado pelo presidente Bengalinha Pinto, que também foi uma decisão em boa hora tomada e que este executivo deu uma continuidade eficaz. Finalmente, em termos de sustentabilidade ecológica, e sempre nesta perspectiva de haver um desenvolvimento sustentável e em defesa de um paradigma ecológico, a questão é: o que é que se pode fazer, e deixava também essa a quarta e última questão ao Dr. Vítor Picado, o que é que o município, como um destes 5 municípios da AMCAL, portanto Portela, Viana, Alvito, Cuba, e podem fazer em termos de empregos verdes? Criação de empregos verdes. Já vimos que é o principal problema número 1 da humanidade. Ok. E agora vamos continuar a poluir, vamos continuar a ter empregos que esgotam os recursos limitados do nosso planeta, continuamos à base de combustíveis fósseis. O que é que um município, como estes 5 municípios da AMCAL, podem contribuir em termos de emprego verde para ajudar o nosso planeta, que não vai conseguir resolver este grande problema, mas pode pelo menos resolver uma parte dos problemas disso. Muito obrigado, João Antunes. Mais alguém pretende colocar alguma questão? Não. Então, ronda final. Sr. Presidente. Muito bem. As questões foram colocadas ao Dr. Vítor Picado, mas eu vou só dizer
duas ou três questões sobre isso. A localização é muito fácil, é no espaço do atual aterro, portanto é ligeiramente mais abaixo, mas portanto o local é muito perto, está pegado, julgo que a propriedade ainda é a mesma, não é? Ainda é a mesma, mas está ali muito perto, portanto a localização é muito fácil de se perceber. O ciclo de vida, inclusive, há uma separação nos empréstimos, que o Dr. Vítor Picado a seguir vai referir, que um dos empréstimos é com prazo de 20 anos e outro é com 10 anos, dos equipamentos, exatamente por causa do tempo de vida útil dos equipamentos. E daí a diferença dos anos do prazo do empréstimo. Eu julgo que foi confirmado aqui que já foi tornado elegível, a diferença, ou já foi confirmado, ou teremos muito boas notícias nesse aspecto, mas o Dr. Vítor Picado será a pessoa certa para responder a isso com mais certezas do que eu. Posso, Sr. Presidente? Então, muito obrigado. Olha, muito obrigado por estas questões e por a simpatia das mesmas. Obrigo-me. Pois eu tenho um problema, também gosto muito de falar. Olha, então, temos aqui o útil ou agradável. Pronto, de facto, a localização da Central de Valorização Orgânica é no espaço já do aterro sanitário, um espaço que até tínhamos inicialmente preconizado a nova célula. Entretanto, já comprámos um novo terreno contíguo ao aterro sanitário para fazermos a nova célula, e aí foi mais fácil até agilizar todo o procedimento para a construção da nova central de valorização orgânica, custo também, estamos a trabalhar com o CCDR, porque está num parque de resíduos, mas é sempre tudo aquela... Cada vez que fazemos alguma intervenção, temos de estar a trabalhar em termos de REN e tudo mais, mas isso está tudo tratado, temos também essa informação por parte da CCDR. Relativamente à maquinaria, como o Sr. Presidente já disse, houve essa diferenciação, o Tribunal de Contas também nos pedia isso, pelo menos 10 anos, que são o tempo de garantias. Mas há, de facto, aquilo que disse tem toda a razão, neste processo de procedimento concursal que estamos a desenvolver agora, também já queremos incluir pessoas que possam naturalmente trabalhar, e aquelas que já temos lá, centradas na questão da manutenção, limpeza, manutenção, tudo o que é, obviamente, lubrificação, ter uma equipa só destinada para esse efeito, e naturalmente dentro deste procedimento o consórcio também nos vai dar apoio durante o próximo ano, até nós estarmos naturalmente aptos a operar toda aquela maquinaria e naturalmente observando as regras de manutenção, higiene e lubrificação, de forma a que o equipamento possa perdurar mais. Mas essa questão dos 10 anos é precisamente tem a ver com o tempo de garantia. Pronto, daí temos diferenciado. Quando é que sabemos se efetivamente a parte não comparticipada veio ou não? Ou seja, como todos sabemos, estamos em fim de quadro comunitário e naturalmente há muita pressa em fazer as contas para rapidamente dizermos à União Europeia aquilo que conseguimos utilizar ou não. E nesse sentido, se depender de mim, no dia 2 de janeiro de 2024. Agora, se depender do POSEUR, poderá ser um bocadinho depois, mas eles têm muita pressa porque os prazos já vinham, como todos sabem que nesta reunião, os prazos já foram prorrogados de 30 de junho para até ao final do ano, por isso estamos mesmo a terminar, e o facto de nos terem dito já que esta verba não é elegível, está elegível, tem naturalmente a ver com o deadline dos fundos comunitários, e nós esperamos que naturalmente durante o mês de janeiro, no limite de fevereiro, já tenhamos essa resposta. A questão da educação ambiental é fundamental, tal como disse, estou plenamente de acordo, estamos plenamente de acordo, os municípios de Amcal estão plenamente de acordo, aí estamos constantemente a trabalhar nestas questões da sensibilização, da comunicação, e voltarmos ao terreno e trabalharmos com as escolas, trabalharmos com as universidades séniores, fazermos essas visitas de sensibilização, são fundamentais. Temos agora um novo projeto que vai de encontro à outra questão, que é a criação de empregos verdes. Há uma questão concreta que também temos de dar resposta, daquela que é a retirada dos monos, retirá-los da terra. Municípios, há uns com mais gravidade que outros, chegam todos os dias a Amcal um conjunto de móveis velhos que podem e devem ser retirados do ciclo, e nós estamos a pensar, já falámos de uma primeira abordagem com os municípios e com os técnicos dos municípios, no sentido de criarmos uma equipa que possa desviar esses móveis de aterro e, de facto, e entre outros equipamentos, que possamos, de facto, reintroduzir em termos da economia circular, bastando para isso, e há muitos deles que bastam para móveis e outros mundos que chegam lá, que sejam trabalhados
utilizados no sentido de meter nas lojas sociais, de ser utilizados num conjunto de equipamentos, que eu digo, às vezes há certas coisas lá que dói um pouco a alma perceber aquilo que chega lá e que não está a ser aproveitado. Isso retiraria só nos de cima dos municípios em termos da taxa de comparação da TGR e, obviamente, estaríamos a trabalhar na questão da sustentabilidade e aqui é fundamental com as escolas. Dizer que, por exemplo, a AMCAL, nós estamos a trabalhar com os municípios também em termos da carta educativa e também nos pontos de ação a nível da educação para darmos o nosso contributo nestas e outras atividades que sejam necessárias. E eu penso que respondi a tudo. Não sei se me falta alguma questão, peço desculpa. Apontei aqui na Arícia. O João Antunes colocou também a questão do que é que o município de Viana, eventualmente outros, poderiam ok. fazer Pronto. em termos... Sim, claro. Então, isso é estava a dizer, ou seja, essa proposta... Então, nós temos vindo a trabalhar, por exemplo, agora no âmbito do Paper Sud, no Plano de Ação de Resíduos, temos vindo a trabalhar com os técnicos dos municípios, no caso concreto aqui com a engenheira Tânia, que tem-nos dado um contributo inestimável até de percebermos e até de nos ajudar a refletir sobre a realidade. E dizer que se a AMCAL hoje em dia está a ser ouvida em termos nacionais sobre as diretrizes para o setor, deve-se à equipa da AMCAL, mas também à equipa dos municípios que têm contribuído para esta reflexão, ao invés de estarmos à espera de, nós agimos sobre e damos as nossas e comprometemos-nos e tudo mais. Esta questão que estava aqui a falar da retirada destes monos de aterro e a sua introdução na economia circular partiu também de um trabalho com os municípios. Depois, a utilização deste composto para a agricultura naturalmente requer aqui pessoal no terreno também a trabalhar com os agricultores, a ouvir, vamos fazer esta sensibilização por parte de todos os municípios, bem como outras questões que sejam úteis. Estavam há pouco aqui a falar na questão do biogás. Isso é fundamental pensarmos todos em uma só voz para de facto percebermos o que é que aqui podemos fazer. Neste momento, em termos do Plano de Ação de Resíduos até 2030, pretendemos tirar o máximo de coisas de aterro, reintroduzir na economia circular. E neste caso concreto, o município de Viana tem dado contributos fundamentais através da engenharia, através do Executivo Municipal, naturalmente. Muito obrigado, Dr. Vítor Picado, pela sua ajuda. A discussão e o debate que fizemos serve de suporte para o ponto 9 e o ponto 10 da nossa ordem de trabalhos. Vou submeter à votação o ponto 9, que é o que tem a ver com a componente de equipamentos, no valor de 1.155.221,77 euros. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está, portanto, aprovado por unanimidade. Vou submeter à votação o ponto 10, que tem a ver com a componente da construção civil, no montante de 1.159.851,91 euros. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está também aprovado por unanimidade. Esgotamos desta forma a nossa ordem de trabalhos. Estamos numa Assembleia Municipal extraordinária e, como tal, enquanto nas ordinárias temos o período do público, um primeiro período antes da ordem do dia e depois um após a ordem do dia, neste caso é extraordinária, e, esgotado que está a ordem de trabalhos, abrimos o único período do público referente a esta Assembleia. Como temos público presente na sala, pergunto se alguém quer colocar alguma questão do público, enquanto público. Parece que não há intenção. Encerramos por aqui a nossa Assembleia. Muito obrigado a todos. Vamos fazer uma pausa e daqui a pouco voltaremos para ouvir a leitura da minuta da ata. Muito obrigado a todos. Até já. Sr. Presidente, deixe-me só agradecer também, enquanto aqui publicamente, a vinda mais uma vez do Dr. Vítor Picado e este esclarecimento que julgo que foi bastante esclarecedor. Obrigado. E em meu nome e em nome de toda a Assembleia, deixo também um agradecimento. Muito obrigado. Fica a sugestão, teremos certamente muito prazer em aproveitar. O Sr. Presidente, oportunamente, há de encarregar-se de marcar aí uma deslocação até ao local da obra. Muito obrigado. Até já.
Bem, parece que já temos, entretanto, condições para ouvir a leitura da minuta da ata. Salomé, faz favor. Muito boa noite a todos. Minuta da ata extraordinária de 30 de outubro de 2023 da Assembleia Municipal. Presidência Estevão Manuel Machado Pereira. No dia 30 de outubro de 2023, pelas 21 horas, no piso superior do Cineteatro Vianense, reuniu a Assembleia Municipal em sessão extraordinária, tendo como ordem de trabalhos os 10 pontos constantes do edital de 24 de outubro de 2023, devidamente publicitado. Estiveram presentes 18 membros e verificaram-se 4 situações de substituição. Em representação da Câmara esteve o seu Presidente, estando também presentes a Sra. Vice-Presidente, as Sras. Vereadoras Sara Grou e Rita Rafael e o Sr. Vereador António Francisco Costa da Silva. Antes de dar início à ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia propôs um minuto de silêncio em memória do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, recentemente falecido. Tratando-se de uma sessão extraordinária, entrou-se de imediato na ordem de trabalhos. Ponto 1. A Assembleia deliberou aprovar por unanimidade a ata em minuta no final da reunião. Ponto 2. No que diz respeito à proposta de atribuição de despesas de representação ao chefe de Divisão de Gestão de Recursos da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, nomeado em regime de substituição, verificaram-se as intervenções do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Presidente da Assembleia e do membro Nuno Grave. Submetida à votação, a proposta foi aprovada com 11 votos a favor por parte dos eleitos da CDU. O membro José Jacinto Grave não votou por se encontrar impedido. E 6 abstenções por parte dos eleitos do PS. Ponto 3. Com 13 votos a favor por parte dos eleitos do PS e dos eleitos da CDU e 5 abstenções por parte dos eleitos do VIVA, foi aprovada a proposta da 4ª alteração modificativa ao Orçamento da Receita. Ponto 4. Com 11 abstenções por parte da bancada do PS e do VIVA e 7 votos a favor por parte da bancada da CDU, foi aprovada a proposta da 4ª alteração modificativa ao Orçamento da Despesa. Ponto 5. Com 11 abstenções por parte da bancada do PS e do VIVA e 7 votos a favor por parte da bancada da CDU, foi aprovada a proposta da 3ª alteração modificativa ao Plano de Atividades Municipais. Ponto 6. Com 11 abstenções por parte da bancada do PS e do VIVA e com 7 votos a favor por parte da CDU, foi aprovada a proposta da 4ª alteração modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos. Ponto 7. Quanto à proposta de vinculação ao mapa de pessoal do município de Viana do Alentejo, de trabalhadora contratada a termo incerto, transferida no âmbito de competências no domínio da saúde, reconhecimento de necessidades permanentes, o Sr. Presidente da Câmara fez uma breve explicação sobre o referido ponto, a que se seguiram as intervenções do membro Cecília Lopes e do membro Nuno Grave. Às questões colocadas, responderam o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Assembleia. Submetida à votação, a proposta foi aprovada com 5 abstenções por parte dos eleitos do VIVA e 13 votos a favor por parte dos eleitos da CDU e do PS. Ponto 8. No que concerne à proposta de aprovação da primeira alteração ao mapa de pessoal para 2023, decorrente da candidatura à medida Radar Social, componente 03, Respostas Sociais, no investimento RE CO3 e 01, Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais do Plano de Recuperação e Resiliência, verificaram-se as intervenções do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Presidente da Assembleia, dos membros João Antunes, Célia Sabino e Nuno Grave. De referir que este último recordou a declaração de voto apresentada pela bancada do PS na sessão de 8 de setembro da Assembleia Municipal. Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Relativamente aos pontos número 9 e 10 da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Câmara solicitou a intervenção do Dr. Vítor Picado da AMCAL, Associação de Municípios do Alentejo Central, de forma a esclarecer o assunto que é comum aos 2 pontos. Intervieram ainda os membros Frederico Carvalho, Nuno Grave e João Antunes, cujas questões colocadas foram respondidas pelo Sr. Presidente da Câmara e pelo Dr. Vítor Picado. Assim, foi submetida à aprovação o ponto número 9, proposta de contratação de um empréstimo de médio e longo prazo no montante de 1.155.221,77 €, destinado à componente de equipamentos do projeto de construção da Central de Valorização Orgânica de Biorresíduos, a realizar pela AMCAL, Associação de Municípios do Alentejo Central, o qual foi aprovado por unanimidade. Em relação ao ponto 10,
proposta de aprovação de contratação de um empréstimo de médio e longo prazo no montante de 1.159.851,91 euros, destinado à componente construção civil do projeto de construção da Central de Valorização Orgânica de Biorresíduos, a realizar pela AMCAL, Associação de Municípios do Alentejo Central, submetida à votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Esgotada a ordem de trabalhos, entrou-se no período destinado à intervenção do público, sem que tenha havido quaisquer intervenções. Muito obrigado, Salomé. Pedia só que relesses, em relação ao ponto 2, a votação, por favor. Ponto 2. Submetida à votação, a proposta foi aprovada com 11 votos a favor por parte dos eleitos da CDU. O membro Sérgio Jacinto Bento Grave não votou por se encontrar impedido e 6 abstenções por parte dos eleitos do PS. Portanto, os 11 votos são da CDU e do Viva. 11 votos a favor por parte dos eleitos da CDU. E Viva. E do Viva, perdão. Então falta aqui, é isso, falta isso, Viva. é isso. Portanto, eu vou ler novamente com a correção. Submetida à votação, a proposta foi aprovada com 11 votos a favor por parte dos eleitos da CDU e do Viva. Mantém-sendo o O impedimento. membro José Jacinto Grave da CDU não votou por se encontrar impedido e 6 abstenções por parte dos eleitos do PS. Certo, é isso. Muito obrigado. Pergunto quem... Vamos votar a minuta da ata. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém. Está, portanto, aprovada por unanimidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também à Salomé e aos restantes funcionários técnicos do município que estiveram aqui a ajudar-nos. Em condições normais, a lei diz que ou em novembro ou em dezembro, eu arriscaria, provavelmente em dezembro, voltaremos a encontrar-nos. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até lá. Muito obrigado. Obrigado e boa noite a todos.